Hoje eu vou te contar como foi gravar meu segundo short film aqui na Austrália. Todas as cenas e bloopers e tudo que rolou por trás das câmeras vai ser mostrado nesse vídeo. Foi muito legal, foi a melhor experiência que eu já tive como diretor e DP, então vale a pena você ficar aí até o final. E Nath, acho que deixei a chave na grama. Com certeza o maior desafio desse filme foi fazer com que a história ficasse coesa dentro das múltiplas localizações que a gente teve. A gente teve o parque, teve a cena do quarto, teve a cena da sala e a cena da entrada, né, a recepção. Então a gente teve duas localizações, mas tivemos 4 cenários diferentes, 4 ambientes diferentes para o filme. E foi bem complicado fazer com que a história não só fizesse sentido, mas também mantivesse a característica dos personagens. Então eles estavam no parque, eles estavam vestidos de uma forma, quando chegaram em casa faz sentido, a gente toma banho, a gente troca de roupa. Então eu tentei trazer isso no roteiro para que ficasse o mais natural possível. Também de outra forma, a gente tem uma parte de interação inicial, depois onde há uma conversa paralela, eu tentei deixar o mais natural possível, como se fosse uma reunião de amigos tradicional. Em muitos momentos do filme também a gente nota que tem algumas coisas ali por trás, então no roteiro eu já tinha deixado a voz do hacker para que fosse algo misterioso e começasse a dar indícios de que não estava fazendo sentido a história do jeito que estava acontecendo. Eu não quero dar spoiler, se você ainda não assistiu o filme, vai lá assistir, mas basicamente aos poucos eu vou soltando algumas coisinhas que quem está assistindo e quem assistiu o primeiro filme também vai sim se conectar e entender um pouquinho mais como eu pensei para que esse filme tivesse essa sequência, né? Então, no desenrolar do filme a gente também percebe que criamos algumas tensões entre os personagens e a gente percebe como eles reagem a cada interação e cada novo fato que vai aparecendo. Como eu disse, eu queria revelar aos poucos para o público que estivesse assistindo que aquilo estava um pouco estranho para ser a realidade. Com algumas coisas sutis, eu ia lançando isso. E aí a ideia era usar um mist filter que deixa a imagem um pouquinho mais com cara de sonho e infelizmente não ficou legal, ficou um pouco diferente do que a gente estava gravando e aí eu não consegui utilizar essa cena. Então foi um erro meu de não ter planejado de uma forma perfeita esse shot, mas fica a dica para você que mesmo assim o filme saiu e não acabou com a produção por um erro de planejamento ou de execução. Sempre tem que saber resolver na hora os problemas que aparecerem. E claro, não pode faltar os bloopers, né, os erros de gravação. Assiste aí porque tá muito bom. Nossa! Tava só esperando você sacar aqui, ó. É que ela fez, né? Ela lembra, tipo, inclusive pra mim agora eu tenho dificuldade de falar Malena, minha Karina já. Eu não consigo E mais. depois que eu caí, aí virou mais a Karina Agora ainda, é né? Karina totalmente. Finalmente! Eu achei que vocês não iam chegar nunca. Ai, como é dramática essa. Ah! Finalmente! Achei que não iam chegar nunca. Ai, como é dramática esse Arthur. Tinha que ser, né? Foi mal. Finalmente! Achei que vocês não iam chegar nunca. Ah, até trouxe vinho. Ah! Ai, como é dramática esse Arthur. Você pode parar de falar assim, né? Finalmente! Errei. Desculpa. Errei, que moleque. Errei pro moleque. Se você tiver um óleo... Não, eu sei o que tá acontecendo. Parece que a minha digníssima namorada aqui... Eu vou explicar o que tá acontecendo, Natália. A minha digníssima namorada aqui foi na... Tá, mas e daí? E aí que foi totalmente... Ai, perdão. Eu ia falar totalmente mágico. Ação. Eu não sei o que é pra fazer. Era pra falar de novo? É a sua próxima É a sua fala. É só a próxima fala de ai? Pode fazer essa daí também. Uma coisa que me ajudou muito nesse filme também foi ter um assistant director, né? A Lívia estava fazendo esse papel de assistente do diretor e ela estava fazendo a claquete do filme, ela estava conferindo para ver se o foco estava certinho, ela estava vendo a cena junto comigo,
monitorando o áudio, às vezes, quando eu precisava voltar para ir procurar alguma coisa e ver se estava estourando, enfim. Ela usou também um guarda-chuva que a gente estava pipocando lá por conta do calor que estava fazendo. Então a gente usou também esse guarda-chuva para ajudar a cena e também, né, segurar um pouco do calor para os atores que estavam ali. Várias coisas que ela ajudou durante o filme e que fez toda a diferença para facilitar a minha vida na hora que eu estava dirigindo. A mesma coisa pro Johan, que estava fazendo o BTS. Então ele estava fazendo as cenas que eu não ia precisar parar o meu filme, parar o que eu estava dirigindo ou filmando, para ter que pensar em cenas que eu poderia fazer para behind the scenes, né, para BTS ou making off. Então ajudou muito, resolveu muito a minha vida nessa parte. Eu pude ficar focado no filme e na direção. Também a Jéssica e o Igor, que pensaram no figurino e conseguiram trazer um pouco da característica que eu tinha escrito para os personagens, para as roupas que eles estavam vestindo. E claro, a Paloma, que ia fazer a parte do set design, né, de arrumar o cenário para aparecer na filmagem. E acabou sendo a atriz também dentro do filme, né? E ficou bem bacana, tanto a participação quanto a ajuda no set design para a gente fazer os cenários. Então, de novo, foi uma equipe maior do que da outra vez. Eu gosto muito de trabalhar assim e eu pude ficar totalmente focado no que eu estava filmando, deixando assim a minha criatividade vir de uma forma plena e apenas gravar. O Matheus, que ficou responsável por fazer o VFX, fez a parte do hacker mandando mensagens para o celular. Pedi para que ele fizesse só a parte da mensagem, porque aí a gente já conseguia colocar isso dentro do time frame e aí conseguiríamos lançar no dia programado, né? E sem eles ia ser muito diferente esse filme. Então os créditos vão para todos que participaram e foi muito bacana. Arthur, você precisa parar de fazer isso. Chega. Não dá mais. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, dá aquele like, comenta, compartilha com seus amigos e com as pessoas que você sabe que gosta de filme, gosta desse tipo de conteúdo. E se você é aquela pessoa que gosta de filmar, fazer filme, gosta de atuar, se inscreve no canal para não perder os próximos e acompanhar esse trabalho que está sendo muito gostoso de fazer. Te vejo na próxima. Um grande abraço.